Ezequiel, capítulo 36. Nessa oportunidade nós iremos tratar de um assunto que ele é pouco ministrado, pouco falado, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que foi concedida a cada um de nós desde quando cremos no Senhor Jesus. Não apenas o Espírito Santo, mas a Trindade vem para dentro de nós. Mas hoje vamos pegar essa pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e vamos estar estudando essa pessoa e nada mais do que ele, para que então possa trazer a orientação, trazer revelação, trazer entendimento espiritual para cada um de nós, ok? Então, Ezequiel 36, vamos ler aqui o versículo 26 e o 27. Diz assim a palavra, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Agora presta atenção nesse versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por esta manhã tão graciosa. Nesta manhã, Pai, nós entendemos que, como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas. Elas não têm fim e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a Tua fidelidade. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos este tempo de reflexão bíblica, pelo Teu Espírito que inspirou toda a palavra. Traga luz para as nossas mentes, para os nossos corações, revelando aquilo que o Senhor deseja comunicar conosco, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Fala conosco, Pai, nós ansiamos ouvir a Tua voz, e em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. E como que nós sabemos que é uma pessoa? Efésios 4,30 diz que não entristeçais o Espírito. Nós não podemos entristecer uma força, uma energia, mas uma pessoa sim. Então o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós, dentro desse contexto aqui, que está falando aqui de troca de coração, de nova vida, de regeneração. Tirarei de vós o coração de pedra, dar-vos-ei coração novo, graças ao Senhor. Isso Ele fez trocando o nosso coração lá na cruz em Cristo. Ele fez um transplante, tirou o nosso velho coração, nos deu um novo coração. Esse coração que Ele colocou dentro de nós é um coração sensível, um coração que discerne a voz do Pai. Então, no versículo 27, aqui, irmãos, está um fato maravilhoso. Nós tratamos ontem com os jovens aqui sobre como viver uma vida vitoriosa, porque mesmo sendo nós regenerados, nós temos uma tendência muito grande de querer obedecer a Bíblia, muitas vezes na energia da carne. Você vai se frustrar. Não tem possibilidade de nenhum de nós obedecer na energia da carne. Então nós vimos ontem que muitas pessoas hoje estão frustradas, desanimadas na caminhada cristã, como foi o apóstolo Paulo. Ele conta uma experiência em Romanos capítulo 7, desventurado homem que sou. Ali muitos pregadores e muitos livros foram escritos dizendo que Paulo escreveu Romanos 7 dentro de um contexto onde ele não era ainda regenerado. Isso não é verdade, porque uma pessoa que não é regenerada não tem prazer na lei de Deus como Paulo tinha. Quanto ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei do pecado, para que guerreando contra a minha carne me faz eu escravo. Então, exatamente isso que muitas vezes Satanás tenta de todas as formas fazer com que nós, uma vez libertos em Cristo, quer que nós estejamos debaixo de uma escravidão. E aí as pessoas querem cumprir a palavra de Deus na base do muque, do seu esforço. Não vai conseguir, vai se frustrar. Agora, veja que maravilhoso aqui, irmãos. Aqui era uma promessa.
Hoje nós temos a realidade. E qual era a promessa? Porei dentro de vós o meu Espírito e farei. Não é nós fazendo pelas nossas próprias forças, Ele colocou o seu Espírito em nós e Ele disse que faria com que nós andássemos e observássemos e guardássemos seus estatutos, juízos e observássemos. Então você observa que há uma pessoa que nos capacita, que nos habilita, mas para isso nós precisamos viver uma vida de entrega ao Senhor. Muitas vezes, que Paulo disse lá em 1 Coríntios 7, 23, por preço vocês foram comprados, não vos torneis escravo de homens. Irmãos, muitas vezes as pessoas têm uma tendência muito grande e comum de obedecer mais o pastor do que a própria palavra. Então, há uma escravatura religiosa onde há um encabrestamento, sabe? Tem muitos que gostam de ter as pessoas aqui nas rédeas. Não é isso. Gálatas 5:1 diz assim, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não voltem, não se tornem escravos de homens. Tem pessoas que estão obedecendo mais a homens do que ao Senhor. Por exemplo, vamos evangelizar ali um bairro da nossa cidade. Então vou designar aqui alguns homens. O Pedrinho, eu acho que ele tem uma boa dicção. Tem aqui o Arley, tem aqui a irmã, etc. Vão para lá evangelizar. Quem que mandou? Será que nós estamos na direção do Senhor? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando creu, na primeira viagem missionária que ele fez, ele tinha uma intencionalidade de ir para a Ásia. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 16, impedidos, pois, pelo Espírito Santo, foram para Filipos, para Seleucia. Entende? Era um homem que estava absolutamente entregue na mão do Espírito, ou seja, o Espírito levava Paulo para cá, levava Paulo para lá, mas nunca contra a vontade do apóstolo Paulo. Isso é um cristianismo genuíno, é um cristianismo que não traz cansaço, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que veio para aliviar os nossos fardos. Tem muita gente cansada no cristianismo, carregando um fardo tão pesado que parece que anda com uma jamanta nas costas. Misericórdia, irmãos. Cristianismo é leveza. Olha, o Pai, quando quer trabalhar, nos usar para um trabalho específico, primeiro, entenda isto, é fundamental compreendermos, Ele precisa de trabalhar em nós, precisa nos preparar primeiro, para depois então nos designar. Agora, se nós não respondermos ao trabalho do Espírito em nossas vidas, nós não seremos capazes para efetuar aquela obra que o nosso Pai, então, Ele fez em nossas vidas. Então, queridos, vamos conhecer um pouquinho mais da pessoa bendita do Espírito Santo. Mas primeiro, para que nós então tenhamos ou vejamos com os nossos olhos abertos a ação do Espírito Santo em nós, e um detalhe aqui importante, irmãos, a Trindade Santa, nunca houve uma divergência entre eles. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito, eles têm uma mesma vontade, nunca vai haver um desacordo. Agora, primeira coisa, para que então haja uma ação do Espírito em nós, precisamos de ter uma convicção do nosso novo nascimento, da salvação, de troca de vida, de troca de natureza. Agora, a Trindade, na obra da salvação, as três pessoas estão envolvidas, porque ao planejar a grande obra para salvar os pecadores, proporcionou duas dádivas para nós o Pai, a pessoa do Filho e o Espírito que o habilitou em todas as coisas. Agora, as três pessoas da Trindade, elas estão envolvidas na grande obra da salvação. Primeiro, o amor, a graça e a sabedoria do Pai planejou toda a salvação, isso antes da fundação do mundo. Porque quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa. O amor, a graça, a humildade do Filho é que adquiriu, quem realizou esta obra.
porque Ele quis fazer isso. E os indícios, em todo o Antigo Testamento, nós já vemos essa figura linda. Por exemplo, vocês se lembram quando Isaías teve aquela linda visão do Cristo glorificado, Isaías 6:1? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Nos versículos anteriores, ele estava profetizando contra Judá e Jerusalém, e ele pronunciou um monte de ais. Ai daquele que faz o bem e o mal o bem, etc. Ai, 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 ai. Mas quando chega no capítulo 6 de Isaías, quando tem uma visão linda do Senhor, quando ele contemplou o Senhor, ele pôde enxergar quem era ele a partir da luz do Senhor. Então, qual foi o ai que ele pronunciou ali? Ai de mim, estou perdido. Quando o Espírito nos leva a uma convicção de que nós estamos perdidos, aí está certo, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. Então, qual foi a reação dele? A palavra fala que um anjo pegou ali do altar uma tenaz, lembra? E altar no Antigo Testamento faz uma alusão à cruz. Pegou aquela brasa com a tenaz e tocou a sua língua, e a sua iniquidade foi tirada, foi removida. Então, depois que ele foi liberto do pecado, qual foi a voz que ele ouviu? Lembra que o Pai disse: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Era o Pai num conselho eterno da Trindade. Isaías, que prefigurava Cristo, o que ele disse? Ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, tenha vida eterna, não foi algo que foi forçado. O Filho voluntariamente decidiu vir a este mundo em carne para libertar eu e você do nosso grande e pior inimigo, de você mesmo. Nosso grande problema é nós mesmos. Quando a gente futuramente vamos tratar sobre a salvação da alma, nós vamos verificar pelo escrutínio da palavra e pelo diagnóstico que ela traz da nossa alma, é terrível, assustador. Quando as Escrituras começam a revelar quem nós somos, obviamente que o Pai deseja que nós tenhamos ou ficamos deprimidos, porque sobre a luz do Espírito, Ele lança a luz na palavra e ela abre os nossos olhos, e aí vai haver aquilo que o Senhor Jesus disse lá em João 16, versículo 8, referindo-se ao Espírito Santo: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque se o homem pecador não for convencido pelo Espírito do seu pecado, ele nunca vai se chegar a Cristo. Porque primeiro o Espírito quer produzir em nós um desespero, e a nossa natureza humana, irmãos, diz Jeremias 5:28, ela ultrapassa os feitos do maligno. Já pensou? Tem coisas que um homem faz que o diabo fica assustado. É incrível isso, está escrito. Então o Pai deseja nunca contra a nossa vontade. Primeiro Ele vai mostrar as impurezas que há em nós, para que então o Espírito nos conduza à pessoa de Cristo, onde nele nós vamos encontrar a verdadeira libertação do nosso pecado. Romanos 6,6, lembra? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele, proposição com é junto com Ele crucificado, ou seja, Ele morreu, eu também morri, porque o salário do pecado é a morte. Então, para que Deus cumpra a sua justiça em mim, eu preciso de crer que naquela cruz, não apenas Ele morreu no meu lugar, mas eu também fui incluído no corpo de Cristo, porque a Bíblia está escrita, e Ele morreu, eu também morri. Por isso que Romanos 6,7 diz assim: aquele que está morto com Cristo, justificado está do pecado. Enquanto você e eu, nós não crermos que morremos com Cristo na cruz, não há salvação para nós. Nós vamos ser simplesmente crentes de meia sola. Nós vamos ser simplesmente evangélicos, que quando vai morrer vai para o inferno. Não há salvação se não for pela palavra de Deus. A Bíblia diz que eu morri com Cristo, eu tenho que crer que eu morri com Cristo. Então aí o Espírito Santo vem para dentro de mim, e Ele vai me dirigir, Ele vai me conduzir a toda a
verdade. Isto é maravilhoso demais, irmãos. Porque senão, o que pode ocorrer? Hoje em dia nós vemos muitos entusiastas perigosos. Lembra aqueles dias difíceis, de calamidade? Aqueles entusiastas levantam, profetizando uma série de profecias que não estão relatadas na palavra de Deus. E Deus disse em Apocalipse, através de João: olha, não acrescentes. Se alguém acrescer alguma coisa que não está escrito no livro, serão acrescentados a ele todos os flagelos deste livro. Então nós não podemos aumentar nem diminuir. E nesses dias o Pai nos fala pelo Filho. Agora tem um detalhe aqui importante, irmãos. Vocês sabiam que o profeta Jeremias diz que os homens gostam de ser enganados? Vamos dar uma olhada aqui num livro anterior, profeta Jeremias, no capítulo 5. Vamos ler alguns versículos aqui, bem contundentes. O capítulo 5, vamos ler aqui o versículo 30 e 31. Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31. A Bíblia diz assim, olha que coisa espantosa aqui. No versículo 30 do capítulo 5: coisa espantosa e horrenda se ando fazendo na terra. Veja aqui, qual é essa coisa horrenda que ando fazendo na terra? Os profetas profetizam falsamente. São profetas, mas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, é o que deseja o meu povo. Observaram aqui? Não é isso que o povo deseja, ser enganado? Tem uma frase ridícula: me engana que eu gosto. Vocês já ouviram essa frase ou não? Que coisa triste. E aí ele continua dizendo: porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Observaram aqui? Quando, irmãos, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que se você falecesse hoje, que a morte é iminente, qualquer momento nós podemos pifar, a máquina pode parar de trabalhar. Na condição que você está hoje, você tem convicção de que você é um regenerado, um filho de Deus, em Cristo Jesus, se apresentar diante dele hoje? Porque, irmãos, não queira descer para a sepultura com a sua própria justiça, porque Isaías 64, verso 6, a palavra fala assim: todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos, percebe? Então, a justiça nossa, feita fora de Cristo, é trapo da imundícia. É uma coisa assim, é uma ideia de coisa muito suja, muito podre. Quando, vocês conhecem a história, quando Israel ia atravessar o Egito, não tinha banheiro, não tinha água para eles lavar os pés na bacia, alguma coisa. As mulheres usavam, não tinha absorvente, aqueles trapos no seu período de menstruação, e depois jogava. Deus disse: olha, a justiça de vocês é aquele trapo de imundícia, imundo, podre. Percebe aqui, irmãos? Isto aqui é terrível, mas porque o povo gosta de ser iludido, gosta de ser enganado. Observa aqui em Jeremias mesmo, capítulo 23, vamos ler aqui, irmãos, o versículo 16, para nós verificarmos relacionados a esses profetas, que não tem nada a ver com o Espírito, que são pessoas que falam a visão de seu próprio coração e que ficam nos enchendo de vãs esperanças. Diz assim, Jeremias 23, verso 16. Agora eu queria que você prestasse atenção que é o Senhor quem está dizendo, e que todo o contexto aqui é contra os falsos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não a que vem da boca do Senhor. Irmãos, aqui está um detalhe. Vocês observaram aqui que falam da visão do seu próprio coração? Isso aqui também é válido porque, irmãos, não adianta também alguém fazer teologia, bacharel, mestrado, mas isto
que é válido diante do Senhor se a própria pessoa não é regenerada? Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, mas ele vai explicar a Bíblia, vai pregar a Bíblia, mas sem realidade espiritual, sem ter uma profunda experiência de morte e ressurreição com Cristo. E aqui, irmãos, ele continua dizendo o seguinte, vamos caminhar um pouquinho mais aqui? Veja aqui o versículo 26 desse mesmo capítulo. Aliás, depois vocês em casa, se puderem, leem esse capítulo 23 de Jeremias. Diz assim, o versículo 25: Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro? É assim, olha, nessa noite Deus falou comigo através do sonho, e eu quero, para com isso, irmãos. A Bíblia diz, Hebreus 1, verso 1, havendo Deus falado outrora aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O falar de Deus definitivo é no Filho. Fora do Filho, Deus não tem palavra para nós. Estão me compreendendo? E aí ele diz o seguinte, ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta, olha o 28 aqui, o profeta que tem sonho, conte apenas como sonho, mas não fala que foi Deus que se revelou a você, porque você vai estar contradizendo as Escrituras Sagradas. O profeta que tem sonho, conte apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então ele compara aqui esse sonho desses profetas alucinados como palha, mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra em verdade. E ele diz o seguinte no verso 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça, que quebra a pedra, que esmiuça a penha? A palavra é fogo, mas este fogo, os crentes não querem. Querem outro tipo de fogo. Fogo aí do emocionalismo, estou sentindo a presença de Deus. Meus irmãos, nós não sentimos a presença de Deus. Nós cremos que Ele mora em nós. Isso é fé. Embora todo filho de Deus, quando passa pela cruz, ele obviamente será tocado pelo Espírito do Senhor. E muitas vezes Jesus chorou, mas são experiências genuínas e muitas delas são ali no oculto, você e o Pai naquela intimidade gostosa, quando você é tocada. Irmãos, quantas vezes tem chorado diante do Senhor? É gostoso, você não quer que aquele tempo nunca se acabe, mas você não diz nenhuma palavra, mas ele vem, como George Miller, contei para vocês, aquele irmão tinha um dom de orar, e George Miller vocês conhecem, era um homem de oração, e ele queria orar com George Miller, encontrou aquele velhinho, George Miller, quero orar com você, George Miller, eu tenho dom, queridos, nós não temos dom nenhum. Eu tenho o dom da palavra, não tenho dom nenhum. Os dons são do Espírito, Ele concede a nós esse dom, mas o dom é dele. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Então, aquele homem com o dom da oração foi orar com George Miller, entrou ali no quarto, os dois, George Miller foi no cantinho, se ajoelhou ali e ali ficou. E este homem começou a orar ao Senhor, graças te damos porque estamos na tua presença. Essas orações, sabe, hipócritas. Se nós pudéssemos orar verdadeiramente como tem que ser orado. Imagina eu estar orando aqui, Senhor, ontem eu gritei com a minha esposa, xinguei a minha sogra, me perdoa. Se alguém orar aqui, nós vamos crucificar essa pessoa. Mas que a igreja que é essa que não me acolhe? Mas a gente ora, a gente disfarça, né? Senhor, doçura. Mas tem que parar de ser hipócrita, irmãos. Hipocrisia é algo que sempre está nos pegando. E aí, aquele homem começou a orar, mas 15 minutos ele parou de orar. Aí levantou, sentou na cama, e George Miller, sem dar um pio, ele
voltou a orar, mas estava sentado. Ó Senhor, mais uma vez na tua presença, aquela coisa toda, tal. E meia hora, e nada. George Miller não deu nenhuma conversa, ficou quietinho ali. E ele disse em um de seus livros: para mim orar 5 minutos, eu passo 1h30 em oração. A gente começa a orar, Pai, abençoa a minha família, abençoa o meu, é minha, é meu, é a oração egoísta. Não é errado, irmãos, Deus entende, temos que orar sim, pelo meu trabalho, abençoa que chova, abençoa, etc, tal. Mas e quando acabar os pedidos? Aí que é a hora de você orar. Aí o Espírito auxilia você, aquela oração de intimidade com o Pai. Aí depois de 1h30, o homem estava já desesperado ali, o dom de oração. Aí George Miller falou uma palavra, ele disse assim: meu Pai, de joelhos, meu Pai querido, Pai. Depois esse homem que tem um dom de oração, ele testemunhou: quando aquele velhinho falou meu Pai, aquele quarto foi revestido com uma coisa tão gostosa, foi maravilhoso. Eu nunca havia percebido aquilo, como que foi uma visitação de Deus. Este homem tem intimidade. Aí a oração desse homem que tinha o dom de orar mudou. Falou: eu preciso aprender a ter intimidade com o Senhor. Irmãos, fomos chamados para um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Observem, irmãos, em 1 Coríntios 1:9, não precisa abrir, eu vou citar o texto aqui. A palavra diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Muitos falam com, não é com. Nós fomos chamados para a comunhão com Jesus, fomos chamados para a comunhão de Jesus. O Espírito Santo é cheio de detalhes, então cuidado quando você estiver lendo a Bíblia, presta atenção nos detalhes, seja criterioso nas vírgulas, nas pontuações. Fomos chamados à comunhão de seu Filho. O que isso significa? Qual que é a diferença entre ter comunhão com Jesus e de Jesus? Comunhão com Jesus, vamos pensar aqui. Depois, vamos supor que hoje teríamos aqui um almoço, e nós sentaríamos ali, e Jesus sentava na mesa junto conosco, então nós estamos tendo comunhão com Ele, mas nós somos chamados para uma comunhão de Jesus. O que isso significa? Significa que nós estamos em torno da mesa, e no meio da mesa tem Jesus para nós desfrutarmos, como Ele disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. É a comunhão dele para desfrutar de Jesus. Percebe? Gente, não existe algo mais tremendo nessa terra do que desfrutar de Jesus. É gostoso demais, irmãos. Dá acesso a cada um de nós. Não, mas aquilo lá é para pastor. Não, é para pessoas. Quanto mais simples, melhor. Mais simples, melhor. Não queira ser grande, chegar diante de Deus: ó Senhor, eu tenho aqui. Não, para com isso, você não tem. Porque, irmão, se a gente for para pensar, quem somos nós? Que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós? Nós temos uma tendência de nos valorizar muito, percebe? Jesus disse assim em Lucas 9:23: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Agora, ele quer que a gente reconheça uma coisa. Paulo diz em Colossenses 3:11, no final do versículo, diz assim: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo. Esse Cristo que nem este universo consegue preenchê-lo, Ele habita em nós. Vivo não mais eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em. A proposição em, no grego, é dentro de, não do meu lado. Porque se você tiver Cristo do teu lado, você vai para o inferno. Ele tem que ser sua vida.
Não mais eu, mas Cristo vive em mim, dentro de mim. Então Ele vai preencher tudo aquilo que eu preciso. Ele é a minha sabedoria, a minha redenção, santificação, tudo. Mas, queridos, nós temos que saber o nosso valor diante de Deus. Quanto que você vale diante de Deus? Qual o teu valor? O Espírito já lhe convenceu disso ou não? Quem somos nós, irmãos? Às vezes eu vejo assim algumas pessoas, declarando para Deus: eu declaro, Senhor. Por que você não declara lá para a tua esposa? Fala: amor, eu declaro, minha esposa, que hoje eu quero que você faça isso. Amanhã estamos fazendo teu velório aqui. Não é assim? Declara para Deus: não conhece o Senhor, eu determino para Deus. Gente, misericórdia. A minha Bíblia diz, 1 João 5,14, que segundo a sua vontade Ele nos ouve. Mas você sabe quem é você? Quem sou eu? Nós não sabemos, irmão. Porque se nós soubéssemos quem é Ele, esse Deus... volta um pouquinho aí no profeta Isaías, capítulo 40. 40, a partir do verso 12. Estou fazendo uma digressão aqui, mas já nós vamos voltar aqui para compreendermos a pessoa do Espírito. Nós nunca vamos compreender aquele que é incompreensível, mas eu quero que você entenda o tamanho que é o nosso Deus e Pai. Diz assim, o verso 12: quem na concha de sua mão, mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Queridos, você parou para pensar? Ele, na concha das suas mãos, mediu todas as águas. Nosso Deus é grande. Salmo 48 fala aqui, nós cantamos um cântico, grande é o Senhor. Irmãos, Ele é grande. Ele é grande. E agora, irmãos, diante da grandeza dEle, vira aí, capítulo 40, um pouquinho mais para baixo, versículo 15, diz assim, 40:15 de Isaías: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde. Irmãos, pensa aqui nesta analogia. Ele está sinalizando para nós aqui que, imagina um balde, quando cai um pingo de água é as nações para Deus. As nações é como aquele pingo de água. Ele continua dizendo: e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Agora, olha o verso 17. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada, Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. As nações, Deus as considera como o quê? Menos do que nada. Nós temos lendo Bíblia. E diante de tudo isto, quanto que nós valemos? Olha aqui, capítulo 41 de Isaías, versículo 24. Agora vai tratar diretamente conosco. Diz assim: Isaías 41, 24: eis que sois menos do que nada. Senhor, mas não poderia ser pelo menos nada? Sou menos do que nada. Se nada é nada, menos do que nada. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Vocês observaram aqui? Mas quando o Espírito nos levar que nós somos menos do que nada, Cristo pode ser o meu e o seu tudo. Está me compreendendo, irmãos? Isso é precioso demais. Então, querido, a obra da cruz, ela tem como finalidade nos libertar plenamente do pecado. Por isso que Ele faz de nós santos e santas. Entende? Quando o pecado é removido de nós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tirou na cruz, então Ele vem para dentro de nós, tornando o nosso tudo. Meus irmãos,
há uma necessidade imensa da Igreja de Cristo, do ministério do Espírito Santo atuar no nosso meio. Nós temos que deixar Ele fazer uma obra em nossas vidas e saber que nós temos necessidade dEle constantemente. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós estamos cheios de boas intenções. Nós não temos boas intenções, às vezes para com a igreja. Irmãos, nós somos cheios de bons desejos, mas isso não edifica a igreja de Deus. Não é as nossas boas intenções, nossos bons desejos, as nossas boas maneiras de fazer as coisas, isso não vai trazer edificação para a igreja. É Cristo quem edifica a igreja pela instrumentalidade do Espírito Santo enviado do céu. Mateus 16, 18, Jesus disse assim para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Diz para Pedro: tu és Pedro, um pedregulho, mas sobre esta pedra, rocha, eu, não você Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é aquela pessoa bendita de Jesus, Ele vai edificar a sua igreja. Mas, irmãos, nós temos buscado a direção do Espírito para que Ele verdadeiramente nos aponte caminhos para a edificação da igreja. Irmãos, há tantos movimentos confusos por falta de direção do Senhor. Tem aqui o profeta Zacarias, capítulo 6, veja a forma adequada na qual precisamos nos submeter para que então Ele venha nos edificar como igreja do Senhor. Zacarias capítulo 6, vamos ver os versículos 12 e 13, muito interessantes esses dois versículos aqui. Zacarias capítulo 6, verso 12 e 13, que diz assim, vamos ler com bastante cuidado, presta atenção. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Agora, aqui, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A que templo do Senhor ele está se referindo aqui? Será que é essa construção de tijolos aqui? Não, isso aqui não é templo do Senhor, isso aqui não é casa de Deus, como muitos afirmam. O que é o templo do Senhor, irmãos? O que é a casa de Deus? Ah, vamos lá na casa de Deus? Não. Ah, eu esqueci o meu guarda-chuva lá na igreja. Você engoliu o guarda-chuva? Porque não tem como esquecer. Isso aqui não é casa de Deus, que é o local de reunião da igreja. A igreja é um organismo vivo, onde homens e mulheres que creram no Senhor, quando se reúne, a igreja está congregada. Agora, olha o versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido, presta atenção, irmão, de glória. O templo do Senhor é revestido de glória. Agora, vamos aqui observar a qual templo, em realidade, ele está se referindo. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos aqui fazer uma análise bastante acurada, para você observar que tipo de templo ou santuário ele estava se referindo ali. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia diz assim, não sabeis que sois, não é que vai ser, se você crer no Senhor, você é, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, dentro de vós. Olha o 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, ou é santo. Irmão, quando Ele habita em nós, Ele não faz de nós evangélicos, faz de nós santo. Você é crente ou você é santo? Lembra aquele texto de Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observa aqui que nós é que somos a casa de Deus, santuário de Deus, nós é que somos a igreja. Nós temos uma mentalidade um pouco estranha, muito
batendo todo dia, vamos à igreja, isso vira religião, irmãos. Igreja é eu e você quando nós estamos juntos. 2 ou 3 reunidos debaixo do meu nome, ali estou eu no meio deles. Agora nesse mesmo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ali é o Espírito de Deus. Deus o Pai habita em nós pelo seu Espírito. Agora aqui, veja quem mais habita. Diz assim, 1 Coríntios 6, verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? A palavra santuário aqui é templo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Viu que lindo, irmãos? Lá em 1 Coríntios 3,16, Deus o Pai habita em nós. Aqui Deus o Espírito Santo habita em nós. E em Gálatas 4, versículo 6, está escrito assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A Trindade morando dentro de nós. Irmão, você acha que isso não nos dá capacidade para sermos pessoas diferentes? Não queira ser uma pessoa diferente. Deixa Ele operar na sua vida. Deixa Ele transformar você de dentro para fora. Isso é maravilhoso. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele ascendeu à glória, o que Ele fez? Em primeiro lugar, Ele apresentou o seu sangue a Deus e o óleo para quem? Para a igreja. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele ascendeu, lá em Hebreus 9,14, fala que Ele se apresentou com o seu próprio sangue diante do Pai. Vamos ler o texto, irmãos, Hebreus capítulo 9. Primeiro aqui, quando Jesus entrou lá na glória, Ele apresentou o seu sangue diante do Pai. Hebreus 9,14. Veja que coisa preciosa aqui. Então nós temos uma linda declaração, graças ao Senhor, porque isso está escrito, e é a verdade da palavra, que diz assim, Hebreus 9,14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, quando Ele entrou na glória, Ele apresentou o seu próprio sangue diante do Pai. O sangue que faz purificação pelos nossos pecados. Agora, olha o versículo 24 desse mesmo capítulo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora diante de Deus. Então, a primeira coisa, quando Ele entrou na glória, Ele foi com o seu próprio sangue. Então, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, o Pai o aceita. E Deus nos vê através do sangue de Cristo. O sangue que purifica. Vocês sabem qual que é a cor do pecado? Isaías 1,18 vai dizer que a cor do pecado é vermelho, carmesim. Mas quando cremos no Senhor Jesus Cristo, irmãos, este sangue precioso do Cordeiro purifica os nossos pecados, a ponto dele se tornar mais alvo do que a neve. Branquinho, maravilhoso, purificado. Então, outra coisa que ele fez quando adentrou a glória é o Salmo 133, que foi uma figura muito linda do que ele derramou para nós. Eu vou ler aqui os 2 versículos, Salmo 133. Esse versículo é muito lindo, o versículo 1 e 2. Então aqui nós vamos ter uma revelação muito preciosa daquilo que é o nosso Senhor. Vocês sabem que Arão, que era o sumo sacerdote, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, Arão. E depois de Arão teve mais 79 sumos sacerdotes até Caifás. Então de Arão a Caifás teve 80 sumos sacerdotes.
aí depois veio Cristo, ele é o sumo sacerdote eterno. Agora, olha o versículo 1, Salmo 133, 1. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Agora, preste atenção aqui, irmãos. Vocês sabem que óleo no Antigo Testamento é uma figura do Espírito. Diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Irmãos, preste atenção aqui, uma coisa interessante. A unção do sumo sacerdote no Antigo Testamento é que quando ele era consagrado para ser sumo sacerdote, ele tomava um banho de óleo. O óleo caía sobre a cabeça dele, descia para a barba e depois para a gola das suas vestes. Pense aqui, Arão era uma figura de Cristo. Cristo, quando ele foi glorificado e exaltado, ele recebeu a promessa do Pai, do Espírito. E o que ele fez? Ele derramou, porque o óleo aqui foi sobre a cabeça, depois desceu para a barba e desce para a gola das suas vestes, do corpo dele, que é a igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando ele recebeu aquele óleo, ele não recebeu para si, não foi apenas na cabeça, mas o óleo escorreu para a barba e para as golas das suas vestes, ou seja, o Espírito Santo desceu para a igreja. E agora, irmãos, nós temos um versículo no Novo Testamento que interpreta todo o Salmo 33. Abram comigo em Atos capítulo 2, verso 33. Aqui nós temos toda a interpretação do Salmo 133. Olha só aqui, vou ler o 32 para a gente pegar o contexto aqui. Então, preste bem atenção que é muito interessante. Atos 2, 32 e 33, diz assim a palavra. Olha só. Então aqui vocês, olha só, fazendo aqui uma recordação, aquele óleo que o sumo sacerdote recebia na cabeça, descia para a barba e para a gola das suas vestes, para o corpo dele. Agora, Atos 2, 32 e 33, veja aqui. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Olha o 33 agora. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, o óleo, derramou isto que vedes e ouvis. Então ele derramou o óleo sobre a sua igreja. Lembra aqueles 120 irmãos, naquele cenáculo lá em Atos capítulo 2, aquelas 120 lâmpadas apagadas. Então, fogo do Espírito desceu e ali acenderam, e ali nasceu a igreja em realidade espiritual. Então, quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo, recebemos a pessoa do Pai, recebemos a pessoa do Filho. Isso é maravilhoso demais, porque onde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Espírito. Os três têm a mesma vontade, eles nunca entraram em contradição, graças a Deus por isso. Queridos, isso é muito lindo, irmãos, isso é maravilhoso demais. Então, louvado seja o Senhor. Mas não ficou apenas nisso. O que o Espírito também trouxe para dentro de nós? Romanos 5,5. Lembra lá que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É muita coisa. Gente, tudo que é divino, tudo que é celestial veio para dentro de nós. Colossenses chega a dizer o seguinte: foi do agrado do Pai que na pessoa de Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E onde Cristo está morando agora? Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então toda a plenitude da divindade habita nesta pessoa, em Jesus Cristo. E Cristo é a nossa vida, irmãos. Agora, tem muitas pessoas que vivem uma vida de miseráveis, porque não sabem quem é aquele que habita dentro. Cavuca nele, vai, procura conhecer, como Madame Guyon dizia, aquela católica, vai procurar conhecer o Jesus Cristo que mora dentro de você, conhece Ele. Colossenses 2, 2 e 3 diz assim: porque
na pessoa de Jesus Cristo, habita nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Toda a sabedoria, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento habitam na pessoa de Cristo. A terra de Canaã, ela é uma figura de Cristo, e não apenas de Cristo, mas também das riquezas insondáveis de Cristo, da plenitude de Cristo. O problema muitas vezes nós, sabe qual é? Que nós vivemos muito num comodismo. Nós não damos um passo à frente, nós nos avançamos no Senhor, nós estamos muito acomodados, como a tribo de Ruben e Gade. Vocês se lembram o que houve com eles? Deus havia designado para eles Canaã, tinha que passar o Jordão. Jordão significa descida, significa morte. Mas o que houve com eles, irmãos? Eles tinham muito gados e se acamparam naquelas campinas verde, e falou: não, os nossos gados estão aqui, então não nos faça ir para Canaã. Deus prometeu para eles Canaã, e Deus queria que eles fossem para Canaã, mas eles se acamparam ali e ali ficaram. Não entraram na plenitude de Cristo, nas riquezas insondáveis de Cristo. Olha só, abram comigo, por favor, em Números capítulo 32, lá no Antigo Testamento. Números capítulo 32. Vamos ler aqui o versículo 1 e depois o 5, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Observa aqui que interessante, irmãos. Números 32, o verso 1 diz assim, Números 32, 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, eles tinham muito gado, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era o lugar de gado, ou seja, a pastagem ali era ampla, era boa, preciosa para os gados. Agora o 4, 5, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. E disseram mais, olha aqui o comodismo espiritual, disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dei-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Eles não queriam entrar em Canaã. Tem gado, a terra aqui é boa, mas não era isso que Deus queria para eles, irmãos. Muito cuidado, às vezes, com bom senso. Uma palavra muito interessante, temos que ter bom senso, mas às vezes o nosso bom senso, naquilo que concerne a espiritualidade, nos torna bastante acomodados, como a tribo aqui de Ruben e de Gade. Mas por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós oramos para Deus abrir uma porta, e às vezes o próprio Deus abre uma porta, mas aquela porta muitas vezes é teste, e não uma porta. É uma porta, mas às vezes é um teste. Ele quer saber se realmente o teu coração pertence a Ele, porque quando Deus abre uma porta, vamos orar para saber se de fato é essa porta, e Ele vai estar envolvido ali, se não, não. Porque Ele sempre vai nos provar dia após dia, hora após hora, para ver se o nosso coração é totalmente dele. Porque aquele cujo coração é totalmente dele, Deus, diz a palavra, se mostrará forte. Mas se não for, irmãos, nós vamos patinar, nós vamos fazer coisa em nome de Deus, movimento confuso, mas nós vamos sentir um vazio lá dentro. Não vamos ter a convicção, nem mesmo sequer do nosso novo nascimento, da nossa nova vida em Cristo Jesus. Então, para nós encerrarmos, eu quero destacar para os irmãos aqui 3 coisas fundamentais relacionadas ao Espírito, e por favor, irmãos, não esqueçam disto, é fundamental. 3 obras que o Espírito Santo fará na nossa vida de uma forma prática. Primeiro, você tem que conhecer, você está aqui, esses 3 versículos. Primeira grande verdade, quando cremos no Senhor, nós temos o Espírito de habitação. Eu quero mostrar os textos, é a primeira aqui, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Então aqui nós temos o primeiro destaque desta grande verdade relacionada à pessoa do Espírito que habita em nós.
temos primeiro o espírito de habitação, temos depois o espírito de testemunho, depois temos o espírito de liderança, para que sejamos então liderados pelo Espírito. Diz assim, João 14, verso 17. Olha só que interessante, aqui a primeira menção é do espírito de habitação. O espírito da verdade, João 14, 17. O espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, esse Espírito que o mundo não conhece, vocês conhecem, porque ele habita junto com eles, mas ele habitará em vós, quando ele diz, quando eu for, eu vou enviá-lo, é o Espírito de habitação. E o Espírito de habitação, irmãos, será que ele entra em nós e depois ele sai? Será que ele vai ficar em nós e a gente faz alguma coisa, de repente pisou no tomate e ele vai embora de nós? Não, ele permanece conosco para sempre. Olha o versículo 16 aí, ele diz assim, 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de habitação, uma vez que ele habita em nós, habita para sempre, porque aquilo que Deus dá, Paulo disse lá em Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deu este dom do Espírito, é irrevogável. Deus não pode desfiliar os seus filhos. Imagina você, tem um filho rebelde, um filho bandido, um filho que mata, que estupra, que rouba. Ele vai deixar de ser teu filho? Nunca, é teu filho. E você, ainda que você aparentemente não ama, mas você ama teu filho. Você não tem como desfiliar. Uma vez que cremos em Cristo, em nossa morte e ressurreição junto com Ele, somos filhos de Deus em Cristo. E aí o Espírito Santo sela-nos. Efésios 1, versículo 14. Com o selo perfeito. Então, agora aqui, irmãos, esse é o Espírito da verdade. A palavra verdade aqui, no grego, é o Espírito da realidade. O Espírito que nos introduz numa realidade de filiação, de filhos de Deus em Cristo Jesus. É o Espírito da realidade. Agora, vamos ver uma outra aqui. João, capítulo 15, só virar a página aí. Nós vamos ver aqui, é o Espírito de testemunho. Espírito de testemunho, que diz assim, João 15, versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, que dele procede, graças ao Senhor que procede do Pai, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Queridos, presta atenção, tem muita gente que confunde isso aqui. Tem muita gente que fala assim, agora eu sou filho de Deus, eu vou ter que dar o meu testemunho. Não é isso que ele está dizendo aqui. Não é para dar o teu testemunho. Ele está dizendo aqui, e vós testemunhareis que estáis comigo desde o princípio. Esse dará testemunho de mim. O Espírito habitando em nós vai nos habilitar, nos capacitar a dar testemunho dele. O que é testemunho de Cristo? É falar dele. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim, não de vocês. Imagina aqui, se o irmão Pedrinho vem aqui, né, foi curado de câncer, ele quer dar o testemunho dele aqui. Sabe, irmãos, então, eu tinha uma dor, fui ao médico, a gente fica perdendo tempo lá. Ele falando dele, da sua dor, dos remédios, e foi em médico, aí até que o Senhor libertou ele e tal, etc. Gente, falou a vida inteira dele, e depois fala, Jesus me curou lá no final. Puxa, que belíssimo testemunho, né, irmão?
Ele nunca, Jesus quando curava, Ele não pedia para nós falarmos para ninguém. E hoje em dia, eu quero dar meu testemunho. Isso não é bíblico. Isso enche igreja só, de evangélicos vazios do evangelho. Por que não prega Cristo? Começa a pregar Cristo, se você não vai ser odiado. Testemunha Cristo, não viver assim. Você tem que viver uma vida de testemunho. Não dá testemunho de você mesmo. Então, não, irmãos. Qual que é o seu testemunho? Cristo é minha vida. Eu nasci uma natureza perversa, pecaminosa, de cobra, mentiroso. Mas Cristo me amou, veio a este mundo, trocou meu coração por um novo coração e veio habitar em mim. E você precisa de crer, irmão. Se você não crer, você está perdido também. Esse é o testemunho. Percebe, irmãos? Então, muitos a gente escuta assim: mas quando eu criei, o meu pastor disse que agora eu tenho que dar o meu testemunho. Não é isso que ele está pedindo de nós, irmãos. Por falta de conhecimento, o povo de Deus está perecendo. Nós temos que rogar ao Pai que abra os nossos olhos para nós vermos a realidade daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Então, espírito de habitação, espírito de testemunho, e tem mais um aqui, espírito de liderança. João capítulo 16, versículo 13. É aquele que vai liderar a nossa vida, aquele que vai nos conduzir. Então, ele é aquele que lidera. Diz assim, João 16, versículo 13, diz assim, Jesus dizendo: quando vier, graças ao Senhor que Ele já veio, já habita em nós, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Percebe? Espírito de liderança. Quando ele vier, vai liderar vocês, vai guiar vocês a toda a verdade. Não iremos cometer erros teológicos, porque temos uma pessoa que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo é o único instrumento capaz de nos guiar a toda a realidade espiritual. Agora, se nós não somos conduzidos pelo Espírito, não há realidade espiritual naquilo que nós fazemos, irmãos. É só muvuca, é só oba-oba, é só sentir. Nós viramos evangélicos vazios do Evangelho, sem realidade espiritual. E quão triste é isso, irmãos. Conversar com pessoas que falam assim: eu sou 40 anos, eu frequento uma igreja, mas nunca nasci de novo. Nunca experimentei essas realidades em minha vida, porque nunca creu, irmão. Nunca creu. Como é que crê? Eu não sei. Você está passando necessidade lá. Eu falo para você assim, tem 2 milhões lá na sua conta. Se você crê, você vai lá conferir se é verdade ou não. Mas se você não crê, você continua sendo um miserável, e lá na conta tem 2 milhões. Não é assim? E são muitos assim, vivem uma vida miserável, já tem tudo que é Cristo. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós como povo de Deus. Ele disse lá em Mateus 28, 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não apenas os dias bons, os dias ruins também, Ele está conosco e sofrendo junto conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, que o Senhor continue falando aos nossos corações, irmãos, e não se esqueça, o Espírito Santo é o Espírito de habitação, o Espírito de testemunho e o Espírito de liderança. Agora, quem governa a nossa vida, é Ele ou nós mesmos? Pense nisso. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, mais uma vez, pela Tua palavra, Pai, que foi aberta, que Teu Espírito, Pai, a interprete para cada um de nós. Não permita, Pai, que nenhuma dúvida paire sobre as nossas mentes e corações. Conceda-nos, ó Pai, a revelação de Cristo. Leva-nos para aquele que é perfeito, para que nós sejamos aperfeiçoados nele, Pai. Obrigado por esse dia,
Obrigado pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Obrigado pela saúde. Graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, sustentado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.